Essa primeira aula, assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar durante ou a gente tira as dúvidas no final, tá? Essa primeira aula, ele tenta introduzir alguns conceitos para vocês não ficarem tão perdidos ao longo da matéria, e ela não cai isolada na prova, ela cai aplicada com os outros temas. Então, lembrar aqui que as fraturas são a perda de continuidade óssea, mesmo que parcial, porque tem as fraturas pediátricas, que a gente tem a subperosteal, que por conta de forças de compressão, a gente tem um abalamento dessa cortical, mas não tem a ruptura dessa cortical. A fratura em galho verde, que rompe uma cortical só, e a deformidade plástica, que ocorre um envergamento desse osso, né? O osso fica torto. Claro que tem diversas outras formas de classificar uma fratura, mas a mais importante aqui é classificar quanto à exposição dessa fratura, porque a partir do momento que ela é exposta, ela se torna uma emergência ortopédica. Ainda nesse conceito de fratura, lembrar que a consolidação nada mais é do que a forma com que esse osso se cicatriza, pode ser primária ou secundária. Eu não vou entrar tanto agora no mérito do que é cada uma, eu só quero que vocês lembrem que a secundária ela forma calo ósseo. Independente de qual consolidação acontece, pode acontecer alguns percalços ao longo dessa consolidação. Um exemplo é a consolidação viciosa, então ocorre a consolidação, só que ela cola torto. E a pseudartrose é a não consolidação, ou seja, não existe consolidação, ele nem chega a colar, a gente continua a ver o traço de fratura no raio-x. Dos métodos de tratamento das fraturas, lembrar que a gente tem as reduções, lembrar das reduções em cruenta, que nada mais é que tu colocar essa fratura no lugar de forma fechada, ou seja, não tem uma abertura, tu não vê essa fratura a olho nu, e é o que acontece na maioria. Caso aconteça a falha ou tu indique o tratamento cirúrgico, aí sim tu tem a redução cruenta, que é tu abrir, né, essa pele e tu vê a olho nu essa fratura. Tem as osteossínteses, que nada mais é que a colocação de materiais ortopédicos para consolidar, né, para corrigir essa fratura. Podem ser provisórias, que são os fixadores externos, ou definitivas, que são placas, parafuso, haste. E lembrar ainda a diferença de órtese e prótese. Órtese é aquilo que é as talinhas RoboFoot, aquelas para punho, então elas vão dar proteção e apoio. Já a prótese, lembra, geralmente os médicos falam, o paciente protetizou, ou seja, ele botou uma prótese, ele substituiu aquela articulação. Então, é importante lembrar essa diferença também. Nessa aula ainda ele comenta sobre entorse, que nada mais é que é um movimento torsional que pode ou não causar danos ligamentares e pode ou não estar associado à fratura. Mas o importante aqui é que a congruência articular ela está mantida, ou seja, essa articulação ela está no lugar. A partir do momento que tu tem a perda dessa congruência articular, aí sim tu tem uma luxação e isso se torna uma emergência ortopédica. Das lesões musculares, como tem uma aula específica para isso, não vou falar agora. E outra coisa, assim, gente, o Carvalho, ele gosta muito de cobrar caso clínico, questão prática, ele não cobra conceito, detalhe, rodapé de livro. Então, para quem está atrasado na matéria, não conseguiu ver tudo, eu coloquei ao fim de todas as aulas os take message dele, porque na prova do semestre passado, tudo que caiu estava nesses slides. Então, quem precisa dar um gás, dá uma lidinha nesses take, que vai ajudar bastante. Já a segunda aula é sobre politraumatizado, e na aula dele ele traz várias informações de epidemiologia, trauma, atendimento pré-hospitalar. Mas o que ele quer que vocês realmente guardem dessa aula é que, independente de ter alteração ortopédica ou não, a primeira conduta que tu vai realizar é primeiro ver a segurança dessa cena, né? Se tu for o médico que vai dar o primeiro atendimento, e também o ABCDE. Mesmo que tu não seja o primeiro médico, se ele chega num pronto-socorro, é o ABCDE que tu vai ver. E depois de tu realizar tudo isso, aí sim tu vai pensar na abordagem ortopédica. E para isso tu tem que definir o perfil do teu paciente. Porque é a partir do perfil que tu tem do teu paciente que tu vai definir qual dos dois possíveis tratamentos ortopédicos tu vai escolher. Porque a gente tem duas vertentes principais, o damage control, que é o controle de danos, e o cuidado inicial total, que é o ele total care. Tá, Maria, mas assim, por que a gente tem que discutir isso? Por que a gente discute qual escolher? Por que a gente já não trata definitivamente todos os pacientes como o cuidado total prevê? Ou por que a gente vai expor esse paciente a duas abordagens cirúrgicas no controle de danos? A explicação é a seguinte, é porque
como esse paciente ele sofreu um trauma, a fisiologia global dele está afetada. Então, para que a gente possa melhorar isso, a gente evita o tratamento definitivo para evitar que esse tratamento definitivo se torne um segundo golpe, já que o primeiro seria o trauma, já que o trauma ele causa aquela síndrome de resposta inflamatória sistêmica. É o que o Daniel chama na aula de vocês de do no harm, ele diz que se a gente expor esse paciente a um tratamento definitivo, a gente só agravaria o caso, né, o estado desse paciente. Então, esse conceito de não causar mais danos é nada mais que o conceito do controle de danos. Então, a gente visa aqui objetivar salvar a vida do paciente, tendo que deixar um pouco de lado, adiando o reparo definitivo dessas lesões anatômicas, na intenção de restaurar essa fisiologia. Então, para quem que a gente vai indicar esse tratamento? Os pacientes que estão críticos e instáveis, porque são esses pacientes que estão com a fisiologia mais afetada. E a técnica principal aqui que a gente utiliza é o fixador externo. Isso aqui é batata, tem que decorar porque é o que vai cair na prova. Lembrar que fixador externo é o que tu utiliza no controle de danos. Ah, Maria, mas por que que eu utilizo o fixador externo? Cara, tem coisas assim que eu acho que a gente tem que correr hoje, realmente só pincelar, mas tem coisas que vocês não podem sair daqui sem entender. Eu peguei esse vídeo, eu vou até acelerar ele, porque a ideia não é vocês entenderem a técnica e sair decorando isso. Eu só quero que vocês vejam uma coisa aqui. Quando a gente vai colocar um fixador externo, o cirurgião ortopédico, ele vai fazer 4 aberturas, e essas aberturas vão ser em torno de 1 a 2 centímetros. E tu vai colocar pinos. Ó, ele faz a abertura, ele coloca os pinos, estabiliza a fratura, né? Reduz ela e passa a haste. Tu não precisa passar pino de bloqueio, bem dizer assim, digamos. Tu vai passar uma abertura pequena, botar os pinos, estabilizar e pronto. Isso é uma cirurgia que tende a ser rápida, dura de 30 a 40 minutos, talvez até menos, dependendo de quem opere. Então, tu acaba não gerando um dano excessivo ao paciente, mas também sem deixar de lado de estabilizar essa fratura, porque não é porque um paciente é instável que tu pode jogar ele num gesso. Porque nessas fraturas, se tu deixa em um gesso, nunca mais tu consegue reduzir. Então, essa é a ideia do fixador externo. Lembrem que é uma cirurgia rápida e que faz o que tu precisa no momento, que é estabilizar essa fratura. Então, vou voltar no slide. Então, decoramos controle de danos, fixador externo. E o cuidado definitivo total é o contrário. Tu vai indicar nos pacientes que estão estáveis clinicamente, que geralmente só tem aquela lesão, só tem uma fratura, estão super bem. E aqueles casos dos pacientes limítrofes, que ele chama de borderline, a gente geralmente vai acabar indo para controle de danos. Por quê? Porque geralmente falta equipe, falta material, então acaba indo para controle de danos. Mas vocês não precisam, primeiro, bitolar com classificação, isso aqui de saber valor de lactato, não, esquece. O que vocês precisam saber e o que ele vai cobrar vão ser os extremos. Ou vai ser um paciente muito estável ou um paciente muito instável e crítico. E a partir disso vão determinar a conduta. Então, agora aplicando isso mais na prática. O caso 1 aqui, a gente tem um paciente que está com Glasgow 8, tem trauma torácico, fratura de pelve em livre aberto, luxação posterior de quadril, uma PA de 90 por 40. Tipo, o cara tá muito mal. Então, o que tu vai fazer? Tu vai colocar uma haste? Não. Tu vai botar um fixador externo para estabilizar e quando ele melhorar, aí sim tu coloca uma haste. E também dá para mandar ele para UTI, né? Com certeza para um suporte, porque não vai deixar esse cara com a outra, porque senão vai dar ruim. Já o caso 2 é o contrário. A gente tem uma paciente mulher de 50 anos, foi vítima de atropelamento. Opa, o Glasgow dela tá 15. Eu não sou muito boa em neuro, mas 15 é ótimo, né? É perfeito. E a PA dela tá normotensa. Então, é um paciente que ele tá bem, mas ele tem uma lesão isolada. Então, o que tu indica? Tratar definitivo. Show! Acertamos 2 questões amanhã. Ai, Maria, eu não sei qual que, se eu uso placa, banda de tensão, parafuso. Não, o que ele quer saber é controle de danos ou tratamento definitivo. Mas eu não vou mentir para vocês, tem uma fratura que vocês vão ter que decorar qual o tratamento específico, mas aí eu conto mais para frente. Então, olha só, eu falei para vocês, vou trazer umas questões de prova. Essa questão é questão de prova. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. É meio triste ficar sem câmera, fica desanimado, mas
Se vocês quiserem responder, sintam-se à vontade, senão eu vou tocando para a gente também não atrasar, porque tem bastante slide. Então, olha só, a gente está com um paciente masculino, vítima de acidente de automóvel, ele chega com o SAMU e o quadro clínico dele é um Glasgow 7, entubado, dreno de tórax, PA 90 por 60 e tem fratura diafisária de fêmur fechada bilateral. Se a gente for parar para pensar, esse parece mais o caso 1, daquele que estava crítico, ou o caso 2, que era a mulher atropelada com fratura isolada de Maléu. Cara, tá muito mais pro caso 1. O cara tá muito ruim. Então, assim, na prova vai ser isso. Ele vai deixar escrancachado, vai deixar muito na cara que o paciente tá muito ruim. Então, vamos às opções. Então, o paciente tubado, dreno de tórax, PA horrível, tá. Então, vamos para controle de danos. Então, a gente exclui a letra A, que ele total quer, e também exclui a letra D, porque a letra D é um controle definitivo mascarado, porque fixar a fratura com placa e parafuso é tratar definitivo. Ah, Maria, não lembrei que era fixador externo, mesmo tu mostrando o videozinho, vou matar vocês, mas tudo bem. Olha só, fratura diafisária de fêmur é uma fratura que envolve muita força deformante. Pensa, é a musculatura inteira da coxa. Então, se tu botar gesso, meu amigo, para reduzir depois, tu tem que treinar muito na academia, porque é muita força. Então, o que tu faz? Controle de danos, fixador externo e UTI. Pontinho, quinta-feira. Próxima questão. Agora é um paciente vítima de acidente de moto por queda de andaime, apresenta como único diagnóstico fratura fechada diafisária de fêmur direito. Ele está estável hemodinamicamente. Essas questões vão ficar bem claro para vocês que vocês vão ter que definir um ou outro. Então, vocês têm que pegar pontos-chave na questão. Ponto-chave, único diagnóstico e um paciente estável hemodinamicamente. Então, o que vocês pensam? Apesar de ser uma fratura fechada diafisária, é um paciente estável, então tu vai tratar definitivo. Então, tu exclui a B, que fala de controle de danos. A gente vai ter aula vou falar um pouco de síndrome compartimental. Vamos ver que a gente também exclui, porque a ausência de pulso pode ser lesão vascular isolada, nada a ver. Como eu falei, tratar diáfise de fêmur com tala, boa sorte. Não quero estar junto na redução. E também ele fala de síndrome do resposta inflamatória, só que assim, tu tá à frente de um paciente estável, não tem uma síndrome assim absurda que impossibilite, contraindique o tratamento definitivo. E essa última, ele fala de tração transesquelética. Quem fala de tração transesquelética é o Oliveira. Realmente, quando tu tem fratura de afo de fêmur, como eu falei, tem muita força deformante. Então, se tu deixa a fratura lá à mercê, na emergência, até subir para o centro cirúrgico, na hora de reduzir vai ser muito difícil. Então, tu pode fazer uma tração até subir para o centro cirúrgico, mas isso é questão de horas, não 5 a 7 a 10 dias. Então, a melhor opção seria a letra A, que seria tratar definitivo, com a haste intramedular, que é aquela questão, o único material que eu pedi para vocês decorarem. Diáfise de osso longo, o fêmur é um osso longo, é a haste intramedular bloqueada. Ai, Maria, não sei o que é estabilidade relativa com consolidação secundária. Que diabo é isso? Calma que a gente vai chegar nessa parte. Então, aqui, lembrar, paciente estável e crítico, controle de danos, fixador externo. Limítrofe geralmente vai para controle de danos e os estáveis tu faz tratamento definitivo. Próxima aula, gente, se eu tiver muito rápido, vocês me avisem, tá? Mas é porque tem muito slide e eu não quero demorar tanto. Aula de coluna vertebral. Show, tá? Tô lendo. Isso, vão mandando aí. Qualquer coisa vocês mandam eu falar mais devagar, mas vamos tocando, porque senão a gente não acaba nunca. Então, essa aula de exame clínico, quando vocês passarem no internato, vocês vão ver, assim, no ambulatório, que o Daniel adora exame neurológico. Então, aqui, deem uma atenção especial para reflexo. C5, C6 e C7, né? Dá atenção ao nível cervical, e daí, sim, dá atenção para o reflexo referente àquele nível. Essa parte é isso. Aí, tem os testes da coluna vertebral. São 3 principais que vocês têm que lembrar. O teste de distração, pensa, é algo que destrava, tu vai levantar a cabeça desse paciente, vai fazer uma distração vertical e esse paciente vai ter alívio da dor, justamente porque tu tá aumentando o espaço desse disco, desse espaço intervertebral, né?
Já spooling, pense em espurra, empurra para o lado. Então, é o quê? É a lateralização dessa coluna cervical. E o paciente, ao contrário da distração, vai ter dor, porque tu reduz o espaço. Ele pode ter dor ou pode ter choque nas extremidades. E lermite, além da compressão, né, desses discos, tu faz a flexão do tronco. Então, o paciente pode ter choque ou dor nas extremidades. E tem o último testezinho que a gente aprendeu na SEMI, eu lembro que eu aprendi isso, que falaram que é o teste de Addison, que não é da orto, então eu quero mais que se der. Não, brincadeira. O teste de Addison acontece a compressão da subclávia por osso, a costela, ou por musculatura escaleno. Tem artéria, mas não tem osso, não interessa, mas é bem isso. Eu quero que vocês esqueçam esse teste, que não tem nada a ver com ortopedia. Depois vocês vão entender. Coluna torácica, o que a gente tem que ficar ligado aqui? Na escoliose, que é a principal afecção ali que a gente tem que olhar, principalmente nos adolescentes, criança, que é a rotação das vértebras. Já no exame físico, tem coisas que chamam a atenção para a gente, que é um ombro desalinhado e um quadril desalinhado, e isso acaba por gerar um trígono de Thale diferente dos dois lados. E se a gente olhar, também tem uma espinha curva. Tem um teste específico para escoliose, que é bom decorar também, que é o teste de Adams, que o paciente faz a flexão desse tronco e tem uma intensificação dessa giba. O ângulo de Cobb não precisa decorar o que é, mas decorem que tem a ver com escoliose, tá? Aí, coluna lombar, lembrar que retorna os reflexos, então lembrar que o L4 é do patelar e o S1 do aquileu. E olha aí o take-home message do Daniel. Exame neurológico é muito importante. O que eu falei para vocês, caiu o exame neurológico na prova. Ah, mas não caiu só o exame, caiu o teste também. Então, vamos lá. Sinal de Lermite é feito com distração da coluna. Não, o teste de distração da coluna é teste de distração, é o próprio nome. Isso ajuda a gente. Eliminamos a. A manobra de Spooling é também usada para irritação meníngea, fletindo-se a cervical em direção ao tórax. Na real, ele está definindo de Lermite, né? O Spooling, lembra, é que ele espurra para o lado, lateralização. Excluímos o outro. Escoliose tóraco-lombar tem alguns testes especiais, incluem manobra de Addison, teste de Adams e trígono. O que eu falei para vocês? Addison não tem nada a ver com a outra. Exclui. Ó, se lembrasse, excluía. E o D fala de exame neurológico e os reflexos. Aí fala, ai, Maria, não escutei o que tu me falou e não decorei. Tá. Olha a última. Lordose torácica é considerada patológica quando acima de 40 graus. Aqui foi uma pegadinha sacana, porque na real não é lordose, é cifose que a gente tem, né? Então matamos a questão mesmo não decorando o exame neurológico. Próxima aula do Carvalho, mudando de assunto total, né? Aí ele dá emergência ortopédica. E logo de cara ele já dá com os dois pés. Por quê? Porque ele começa com fratura exposta. Fratura exposta é o carro-chefe do hospital regional que ele é chefe. Então, vocês têm dúvida que vai cair? É óbvio que vai cair fratura exposta. E para definir o tratamento, tu precisa saber a classificação de Gustili Anderson. Então, é óbvio que vai cair também. Gustili Anderson tá para orto, como o Glasgow tá para neurocirurgia. Então, vocês têm que decorar para essa P1, porque vai cair. Essa classificação de início, ela aparenta ser meio difícil, mas vocês vão ver que não é tanto assim. Eu vou tentar descomplicar um pouco para vocês. Mas eu vou concordar com vocês, ela é meio traiçoeira. Então, assim, tem que tomar cuidado na hora de decorar. Porque se tu for decorar o pé da letra, o tamanho do ferimento, tu vai se dar mal, tu vai errar a questão. Então, vamos começar. Tipo 1, ferimento menor que 1 centímetro é aquela que acontece de dentro para fora. O que quer dizer isso? Que a energia, ela acontece de dentro e vai estilhaçar dentro e talvez não, né? Ela não altera muito o externo. Então, ela tem uma leve a moderada energia. No interno, ela tem um traço simples e tem pouca comunicação. Então, é aquela fratura, tá ali, aconteceu, é aquela que o residente adora, né? Por quê? Porque ele vai ter que fazer o chefe subir para operar, porque é exposta, é emergência. Aí, a tipo 2 é o meio termo, começa a aumentar a energia, o ferimento aumenta um pouco também, já é maior que 1 centímetro, tem menor que 10, mas tem um pouco de cominuição, não é um traço tão simples, já tem uma moderada energia, tá. Tipo 3, aí deu ruim real.
o ferimento já é maior que 10 centímetros, a energia é muito alta, então uma fratura vai ter fragmento, vários fragmentos, não vai ser traço simples, e pode também ter pode não, né? Vai ter uma lesão de partes moles extensas. E aqui tem que lembrar outra coisa, que na 3A, tu consegue fechar essa fratura. Então, entende-se que tu tem uma cobertura de partes moles boa, tu tem pele para fechar, tu consegue suturar da ponta. Na tipo 3B, já não, a lesão de partes moles foi tão alta que tu não consegue dar ponto, então tu precisa de retalho. E a 3C, aí deu ruim mesmo, tu precisa de reparo vascular. Então, lembrar que a tipo 1 é aquela pequenininha ali, a tipo 2 é o meio termo e a tipo 3 deu ruim real. Tá. Tratamento, tu tem que lavar pra caramba, lava, e fixador externo. O Daniel diz que grau 1, quando é isolada, pequena e tal, dá para fazer tratamento definitivo. Mas, se for economizar HD, economiza para fixador externo. Então, vamos para a questão. A gente tem um paciente vítima de ferimento por arma de fogo, alto calibre, braço direito, ferimento de entrada de aproximadamente 3 centímetros. Apresentando comunicação moderada. Fratura comunicativa extensa de húmero com lesão visível do nervo radial, sem ferimento de saída. Foi feito limpeza e vai deixar a exploração do nervo para segundo tempo. Conseguiu fechar o ferimento conseguiu ser fechado, ou seja, conseguiu suturar. E os pulsos distais estavam presentes. O que tu entende aqui? Então, vamos para as questões. Trata-se de uma fratura Gustilo 2, pois o ferimento de entrada do projétil foi menor que 10. Cheguei na prova, decorei tudo. Fiz o que a Maria mandou, decorei. E errei a questão. Por quê? Porque eu falei para vocês tomarem cuidado com a questão de aproximar com o tamanho do ferimento. Tá, tem 3 centímetros? Tem. Seria tipo 2? Não. Por que não é, Maria? Porque olha só o segredo dessa questão. Arma de fogo é mecanismo de alta energia. Então, tem arma de fogo na questão, sempre anotem com um asterisco aí. Sempre vai ser grau 3. Não tem exceção, arma de fogo é grau 3. Tá, vamos para B. Daí ele tá selecionando esse negocinho ali, né, que tem uma contaminação moderada também, comunicativa extensa, o que também corrobora para ser um grau 3. Fratura exposta ao estilo 3C, pois apresentou lesão neurológica. Não, 3C é se tem reparo vascular, não reparo nervoso. Foi uma sacanagem essa questão. E ele fala que o pulso distal está presente, então tu entende que o vascular tá bom. E daí aquilo que eu falei. E se fosse 3C, não ia fechar também, né? Como assim, 3C? Se fosse 3C, o ferimento não ia conseguir ser fechado. Não é? Não necessariamente. Não necessariamente. O que caracteriza a 3C é tu precisar ter reparo vascular. Mas como o reparo vascular envolve tanta energia, é difícil tu ter uma lesão vascular sem ter uma lesão de partes moles intensa, entendeu? Sim, beleza. Mas é isso aí. Tá. Aí aquilo que eu falei, que é isolada, ela pode ser tratada, né, com um tratamento definitivo. Outra dica de questão, assim, sempre que tiver sempre, nunca, a questão geralmente está errada, tá? Então, a gente fica com a Agostilho 3A, por quê? Porque é arma de fogo, alta energia, mas não cabe 3B, porque não precisou de retalho cutâneo, né? Diz que o ferimento conseguiu ser fechado, e não serve como 3C, porque não precisou de reparo vascular, porque diz que os pulsos estavam presentes. Tá, continuando na aula de emergência ortopédica, a gente tem ainda síndrome compartimental, que nada mais é que um aumento da pressão dentro de um compartimento muscular, e o sinal mais precoce que aparece é uma dor desproporcional ao quadro clínico. Então, pode ser um paciente que tem uma fratura de tíbia, que está com uma dor absurda, que não seria explicado por aquilo, mas principalmente o paciente que tem dor refratária à analgesia. Ou seja, é aquele paciente que tu dá tramadol, tu dá morfina, tu dá tudo e não melhora. Isso tu tem que acender o alerta. Lembrar que o mais comum é no compartimento anterior, né? Por isso que eu falei ali na hora da fratura de tíbia, porque geralmente está associado a isso. Lembrar que o diagnóstico é clínico. Lembrar dos 6P.
Porém, não é para confundir que precisa de todos os 6 para suspeitar de síndrome compartimental. Se tu está na suspeita, tu pode realizar a fasciotomia. Aquelas medidas de pressão é tudo utopia, na prática tu não faz nada disso, até porque se tu fizer isso, o paciente perdeu um membro já. Tá. Outra emergência ortopédica é luxação, que é a perda da congruência articular que a gente tinha discutido lá no início. As luxações tu tem que reduzir o mais breve possível. Lembrando, esse possível é tu respeitando as prioridades que o paciente apresenta. Se tu tem um politrauma, como o cara tem dificuldade respiratória, tá com tórax instável, não vai reduzir o ombro, tu vai primeiro garantir a via aérea desse cara. Então, isso tem que ficar ligado também. E sempre lembrar de radiografar tanto antes quanto depois essa luxação, pelo risco de ter fratura associada e também de complicação neurológica. E tem outras emergências ainda que ele coloca nesse quadrinho que vocês têm que dar uma atenção assim boa, que é fratura de pelve com instabilidade hemodinâmica, que é aquele paciente que tem fratura em livro aberto, que a gente faz fixação com lençol, fratura de coluna, trauma raquimedular, múltiplas fraturas, paciente com fratura bilateral de fêmur, joelho flutuante é quando fratura fêmur, tíbia, literalmente o joelho fica flutuando, e fratura fechada com lesão vascular. Vamos para a questão. Essa questão também, para mim, foi outra pegadinha, assim, que eu falei, tu é muito sacana, Daniel. Por quê? Olha só. Qual não é considerado uma emergência ortopédica? Se a gente for levar ao pé da letra o título da aula, a gente exclui fratura exposta, exclui a letra A, né? Exclui a letra C, que é síndrome compartimental, e exclui a letra E, que é luxação glenomeral. Então, a gente fica com a letra B e com a letra D. É aquilo que eu falei para vocês. Se vocês lembrassem daquele quadrinho, dá para lembrar que múltiplas fraturas também é uma emergência, dependendo da fratura que é. Se é uma fratura de osso de antebraço fechada e estável, não é. Tem que ser fraturas assim, de ossos longos. Então, é um paciente instável que tem fêmur bilateral fechado. Isso é uma emergência ortopédica, porque tu tem que botar fixador, porque fêmur é aquilo que eu falei, muita musculatura, se tu não fizer nada, vai dar ruim. Maria, por que tu achou essa questão sacana? Porque olha só a sacanagem da questão. A gente está, sei lá, 4 anos, 5 anos estudando medicina e sempre estudando hipertensão, diabetes, ICC, e se chega um cara no PE, no pronto-socorro descompensado, vai pensar o quê? É uma emergência? Óbvio que é uma emergência clínica. Então, olha a sacanagem da questão. A pergunta é, qual não é considerado uma emergência ortopédica? Então, assim, da parte ortopédica, tu pode esperar provavelmente é uma idosa, né, que fraturou esse colo, ser estabilizada, e após a estabilização, aí sim tu vai operar essa paciente. Então, por mais que tu demore, ainda tem bons resultados tu esperando para operar. Então, essa foi a sacanagem da questão. Então, a letra aqui é a letra D, por causa disso. Lembrar que as fraturas de colo tu primeiro estabiliza e depois tu opera. Mas é aquele negócio, galera, não é porque é fratura de colo que tu vai deixar a veinha no gesso, não, tu tem que operar. Tem que botar pino, botar alguma coisa. Ali era o take message do Daniel, tá. Aula de imobilização e princípios AO, fixação de fratura. Esse primeiro slide eu botei aqui para vocês entenderem melhor as características de cada tipo de consolidação. Então, a primeira, que é chamada de absoluta ou intramembranosa, a consolidação ela acontece pelo contato dos dois fragmentos, não vai ter a formação de um calo ósseo. Diferentemente da relativa, que é também chamada de secundária ou endocondral, ou seja, ela é uma síntese flexível, tu permite uma movimentação interfragmentária que permite a formação de um calo ósseo a partir de cartilagem, por isso que é endocondral, porque vai se formar a partir de cartilagem. Então, acaba gerando uma deformidade maior, porque como mexe ali, não fica tão perfeito, fica um calo meio estranho, assim, mas é bom também, não é porque tem calo que é ruim. Só que essa é a diferença das duas. Agora, para entender realmente cada uma, então, assim, a absoluta, ela não permite movimentação no foco de fratura. Por quê? Porque a ideia é que as superfícies do foco da fratura, ou seja, o contato das duas, não vai permitir a movimentação, porque vai ter alguma aplicação de força ali.
tá? E tentando entender e não só decorar. Quando que a gente indica isso? Quando que a gente indica uma estabilidade absoluta? Em fraturas articulares, por quê? Porque a fratura articular, pensa, o que é a osteoartrose? É quando a cartilagem, né, a articulação, ela fica degenerada, estraga, fica ruim. Então, pensa, se tu permitir um desvio alto na fratura de fratura articular, ela vai colar errado e vai gerar um processo ali, o paciente vai ter muita dor. Então, fica muito ruim. Então, nesses casos de articulação, a gente pode usar banda de tensão ou placa, parafuso. Mas não se preocupem tanto com isso, se preocupem mais nas indicações. Então, fratura articular, porque tu precisa que não tenha deformidade. Fratura de antebraço, isso já explica a última linha ali da indicação, que é o traço simples, porque geralmente são traços simples e também porque não envolve tanta musculatura. Então, o que eu quero dizer quando não envolve tanta musculatura? Não tem tanta força deformante que vai desestabilizar essa fratura. Então, nesses casos, dá para botar uma plaquinha com parafuso, com pressão axial. E a última é a fratura de colo de fêmur, que é bem dizer a mesma coisa, que é porque não tem tanta força deformante. Mas aqui é importante lembrar que não é porque é estabilidade absoluta que tem que ser osteossíntese definitiva ou interna, ou seja, tu vai colocar lá dentro da pele ou que vai ficar para sempre, porque tem uns fixadores externos modernos, assim, que também gera estabilidade absoluta, mas é exceção, na prática eu nunca vi, assim. Então, é aquele negócio, economia de HD. Se for para confundir, esquece o fixador externo moderno. Tá. Aí, a relativa. A relativa, ela é chamada de secundária ou endocondral porque ela permite a movimentação controlada, então ela forma calo ósseo, né, como eu disse. E, pensando na indicação novamente para não decorar tanto, indica nas pediátricas, porque assim, como a pediátrica são ossos imaturos, geralmente permite grandes desvios pelo potencial de remodelamento, então se usa bastante os gessos. Outra é as fraturas diafisárias de osso longo, justamente porque envolve muita musculatura, então é difícil tu conseguir que estabilize absoluto, assim, vai ficar uma deformidade. E as diafisárias cominutivas, justamente pensando o oposto da estabilidade absoluta que é indicada nos traços simples. Então, aqui, lembrar do aparelho engessado em pediátrica e fratura estável. Se for para decorar desse slide, o mais importante é esse, do aparelho engessado, que é uma estabilidade relativa e uma consolidação secundária, porque forma calo ósseo. As outras não precisa decorar tanto, assim, eu acho que ele não vai cobrar tanto material ortopédico, ele vai cobrar o gesso, a haste ou o fixador, eu chuto isso. Mas, assim, placa em ponte é aquele negócio, tem uma fratura muito feia e tu quer deixar lá, fingir que nada aconteceu, tu bota uma placa em ponte, fixa e deixa a fratura como tá lá. Fixador interno são placas para metáfase. Metáfase, por quê? Porque a placa normal de neutralização pensa que ela vai chapar no osso. Nossa, essa hora é muito ruim não ter câmera. Então, pensa uma placa chapar direto nessa metáfase, vai ficar horrível, vai ficar torta. Então, quando tu tem esse fixador interno, ela molda, ela já vem moldada, ela vem assim tortinha e fica, daí encaixa perfeito. Mas o slide que eu quero que vocês, assim, pô, Maria, essa aula é muito grande, eu quero uma luz, é esse aqui. Por quê? Porque esse aqui tem o fixador externo, que eu acho que vai cair, é o controle de danos, e eu mostrei para vocês por que o fixador externo é controle de danos, porque é uma técnica rápida, não demanda tanta técnica, não é que não demanda tanta técnica, tu tem que ser bom no que tu faz, mas assim, não precisa ser gênio, assim, tipo, tu consegue fazer mais com maior facilidade, não é uma técnica tão robusta. Eu espero que nenhum ortopedista veja esse vídeo, né, pelo amor de Deus. Enfim, e daí, a outra relativa é o oposto, é a haste intramedular, que eu falei para vocês, vocês vão ter que decorar um material específico, é esse aqui. Esse aqui, a estrelinha, é decorar que a haste é padrão ouro para fratura de haste de osso longo, tá? Por quê? Porque ela tem vantagem sobre a placa, porque o acesso é muito mais fácil e tu não, como tu faz um acesso e a placa entra direto, intramedular, não é que nem a placa que tu tem que descolar toda a musculatura, então vai ter uma maior aderência e cicatriz no quadríceps e também tu permite um apoio precoce, tá? E daí só para deixar perfeito. Por que que a gente não indica a intramedular no paciente instável?
Eu vou incomodar vocês com esses vídeos, eu achei muito legal. Tá, vou botar na velocidade 2 porque a ideia é realmente não vocês não decorar os passos, mas entender por quê. Olha só. Então, apesar de ser o padrão ouro, a haste para fratura de áfise, ela é uma técnica mais robusta. Por quê? Porque o ortopedista ele tem que passar um fio que serve de guia, ele vai abrir esse espaço medular, e isso demora, cara. Demora uns minutos, assim, e vai, até tu conseguir progredir a haste. Aí tu progride a haste. Aí não basta progredir a haste, porque tu ainda tem que bloquear ela proximalmente e distalmente. Então, é um procedimento que demanda muito mais técnica e é um procedimento muito mais demorado. Geralmente vai 1 hora e meia, se for o residente que está operando, o R1, né? Gente, eu tô zoando porque um dia eu espero ser R1, né? Mas não comentem isso com os outros, pelo amor de Deus. Mas então é isso, tá? Para decorar essa parte de fixador externo e haste intramedular. Saber essa diferença, que apesar de ser o padrão ouro para diáfise de fêmur, é por isso que a gente não indica no paciente instável. Tá, então olha só, lembra aquela questão que a gente já respondeu? Olha só, a gente tem um paciente que tinha caído do andaime, era o único diagnóstico, e tinha uma fratura fechada de área de fêmur direito. Então, a gente já tinha discutido e já discutiu o que vai fazer tratamento definitivo, e o padrão ouro, que eu tô falando, repetindo, porque eu sei que uma hora vocês vão decorar, é a haste, tá? E daí, agora que a gente teve a aula de princípios, vocês sabem que é uma estabilidade relativa, porque permite movimento, tem muita força deformante, então vai ser uma estabilidade, assim, relativa, e vai ser endocondral secundária. Gente, assim, sempre que for relativa, vai ser consolidação endocondral secundária. Não são sinônimos, mas estão associados diretamente. Então, por isso, dessa questão ser a letra A e tá certinho. Se ele tivesse colocado ali estabilidade absoluta, ele seria muito sacana, daí a questão estaria errada. Então, lembrar, sempre que tem movimento, tem calo ósseo. Isso aqui é um resumo de tudo. Opa. Lesão traumática na coluna cervical. Lembrar aqui das fraturas, aqui lembrar de novo o exame neurológico, muito importante. Lembrar dos reflexos. Essa aula aqui, meu Deus, eu quis chorar. Semestre passado tinha 120 slides. Eu fui abrir esse semestre, tinha 150. Vontade de desistir, mas vamos lá. Vou tentar resumir e ajudar vocês da melhor forma que eu conseguir. Para começar, tem que ter na cabeça alguns conceitos. O primeiro, a fratura mais comum da coluna vertebral é toracolombar, porque é zona de transição. Das cervicais, as baixas são mais comuns. Lembrar de C6 e C5 são as mais comuns. Das fraturas cervicais altas, apesar de serem menos comuns que as baixas, a mais comum é a fratura de odontoide, tá? Aí eu fiz uma tabela para tentar botar a informação de cada uma e facilitar. Então, assim, falando das cervicais altas, lembrar que, de modo geral, elas são difíceis de diagnosticar apenas por radiografia. As mais comuns são C1 e C2. E aqui, o mais importante, C1 e C2, eles são responsáveis por 50% da rotação cervical. E por quê? Lembrar por causa dos ligamentos alares e transversos. Aí, gente, eu vou falar muito rápido, se vocês acharem ruim, vocês vão comentando. Mas as informações que eu tô falando, eu botei tudo em amarelo para vocês lembrarem depois. Então, assim, fratura condilar, lembrar que é rara e subdiagnosticada, por quê? Justamente porque não dá de ver direito no raio-x. Das cervicais altas, a fratura mais comum que eu tinha falado é a odontoide. Então, se tiver que dar atenção para alguma fratura, tu não vai dar para, sei lá, condilar, tu vai dar para odontoide. Então, leiam com mais calma e deem uma atenção maior para ela. O que tem que lembrar aqui? Que a fratura do tipo 2 é mais frequente e, para ajudar, é a que está mais associada à pseudartrose. Então, deem uma lida nos fatores de risco e decorem quando é indicado o tratamento cirúrgico. Tá. Matamos cervical alta. Cervical baixa, lembrar que são as mais frequentes, né, das fraturas cervicais. Ai, Maria, não aguento mais ficar decorando coisa. Tá. Então, por que são mais comuns? Porque ela permite, né, um maior movimento, né, uma maior ADM. Ah, Maria, mas tu falou que a rotação era C1 e C2. Maior movimento de flexão e extensão, que são os mecanismos mais envolvidos nas fraturas. Então, tem que tomar cuidado nisso. Botei até em vermelhinho ali para vocês lembrarem. E também da questão da maior zona de transição. O que é a zona de transição? Quando é tipo assim, cervical para torácica, tanto que a mais comum é tórico-lombar, porque é transição.
É tipo uma zona mais frágil da coluna. Tá, aqui dá maior atenção à fratura de flexão com pressão, tanto que foi a única que eu coloquei. Acomete mais C5 e é aquela fratura do mergulho de águas rasas. Vai acontecer a fratura do corpo vertebral anterior em lágrima e no corpo posterior ele tem um deslocamento. Outra coisa aqui que é muito importante, que vocês vão me matar. Mas assim, como eu falei, o Daniel, ele quer que vocês saibam as coisas de emergência, o que eu preciso dar atenção, o que eu posso mandar para casa. E, então, aqui, tu precisa entender o que é uma fratura estável e uma fratura instável. E o que isso importa, porque é isso que vai definir o tratamento dessa fratura. Então, isso aí eu não achei um macete para decorar, então vocês têm que decorar de qualquer forma, tem que decorar esses critérios. Aí tem os de cervical ali, e ainda para ajudar tem mais os de tóraco-lombar. De tóraco-lombar, lembrar que são as mais comuns e lembrar das curvas fisiológicas, da cifose torácica e da lordose lombar. As fraturas aqui não acho tão importante, mas principalmente essa questão dos sinais de instabilidade, lembrar da cifose segmentar acima de 30, translação acima de 2,5, perda de altura de 50%. Lembrar que muda para cervical para tóraco-lombar, muda, não é a mesma. Então, assim, a gente tem um paciente, eu peguei até o caso da aula dele para ser mais fácil. Então, a gente tem um paciente aqui com quebrou, né, a coluna, tem uma translação de 4 milímetros, cifose de 15 graus. Eu até não peguei, mas cervical, né, obviamente, né, tá a imagem, pelo amor de Deus. Então, assim, se a gente lembrar dos critérios, ele ultrapassa todos. Então, tu tem que indicar tratamento cirúrgico. E daí tu indica mais tempo, além do cirúrgico, também o coletinho ali, o Alovest. É bom que essa aqui já vem com a resposta. Mas então, assim, ó, outro caso de prova é uma paciente idosa, vou meio que resumir para a gente não demorar tanto, que tem uma fratura de L1, provavelmente fratura osteoporótica, com acunhamento de 25%, com cifose segmentar de 10 graus, e sem translação. Então, ela não bateu os critérios. Ai, Maria, não decorei o nome do colete. Tá. Então, assim, é uma paciente que já quebrou com provavelmente osteoporótica, porque 78 anos, até tá ali, né, osteoporose. Fiquei no conservador, mas travei no que eu tinha botar no complemento. Dica: tudo que tiver uso de cadeira de rodas e restrição ao leito, com certeza tá muito errado, senão, porque o Daniel, o que ele fala de velhinha ir pra academia, se ele botar isso, pode ficar que ele tá doente. A IAD diz que tu vai dar corticoide. Porra, tu vai dar corticoide pra uma velha que já quebrou, tu vai dar um presente para ela, uma fratura de colo. Então, se tu não decorasse o colete, ainda dava para salvar a questão. A resposta é a letra C. Aí tá aí os sinais para vocês darem uma revisada depois. Aí essa é a diferença. O colete de Gewitt, sei lá como se fala, é o tórico lombar e o Alovest é o da cervical. Botei os nomezinhos ali. Porra, as questões estão tudo vindo com as respostas, tá? Fratura de coluna cervical alta. Tá. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Tá. Olha só. Olha a imagem do tutor interno, né, a placa ponte e o fixador interno. Tu consegue olhar que o fixador interno ele vai fixar no osso como inteiro. Ele não tem digamos, não tem um espaço. Essa placa em ponte, literalmente, tu deixa uma ponte para não mexer nessa fratura que está muito cominuída. Essa é a ideia. Deixar que ela consolide secundariamente. Já no fixador interno, a indicação dela é exatamente a metáfise, porque se tu usar só um parafuso, ela ainda pode fazer rotação, cisalhamento, ela pode vir para cima, ela pode deslocar. Então, tu bota a placa na intenção de dar uma fixação melhor.
eu não sei se deu para responder, mas a diferença está na forma como ela é, né, na imagem, que ela é a placa em ponte, ela é literalmente uma ponte, então ela não fixa a fratura, né, ela deixa a fratura lá, o que ela estabiliza a parte proximal e a parte distal, mas ela não estabiliza, não fixa a fratura mesmo, ela não toca no ponto da fratura. E o fixador interno, não, ele vai lá e fixa a fratura, ele comprime axialmente, bem dizer, tá? Deixa eu voltar lá. Aqui já foi. Tá, a gente estava na questão. Aqui. Tá, então fratura de coluna cervical alta. Então, a letra A a gente exclui, né, porque fala de facilmente diagnosticada com radiografia, não, né, geralmente a gente na suspeita sempre vai pedir TC. Ó, rotação cervical condilo não, é C1 e C2. Ligamentos mais importantes, alares e transverso, sim, tanto que o transverso ele está relacionado à instabilidade atlantoaxial. Fratura de odontoide. Dica: tudo que tiver toleram bem desvios acima de tal, geralmente está errado, porque geralmente tolera bem desvio abaixo de tal número. Então, essa questão também está errada. E fratura de côndilo occipital não são frequentes, elas são raras e dificilmente visualizadas na radiografia. Essa parte está certa, mas a parte de frequente acaba sendo errada. E daí é aquela questão que a gente já tinha respondido, né? Lembrando da lordose ali, que não é lordose se fosse. Aí os take message do Daniel, falando justamente do risco para pseudartrose nas fraturas de odontoide. Então, na questão estava angulação acima de 10, e daí falava que não era, né? O contrário. Então, ficar atento nisso. E os sinais de instabilidade também é muito importante. Lesão muscular. O mais importante dessa aula é uma aula grande, mas o que tem que saber, lesão muscular, ela acontece quando tu vai na fase excêntrica, que é quando tu vai esticar, tu estica esse músculo, então tu tem a maior chance de estirar, estica, estira, lembra, excêntrica. Tratamento, Peace and Love, é isso aí, é proteção, levar o membro, evitar anti-inflamatório, educar o teu paciente, mandar para fisioterapia, essas coisas todas. E lembrar que tem fatores de risco também associados, estado nutricional, hidratação, se tu treina demais, idade, isso tudo influencia. Questãozinha de lesão muscular do Daniel. Então, assim, se tu pegar a manha de fazer prova, tu vai ver que a questão tá entre a letra A e a letra C, porque são afirmações opostas. Uma diz que é na concêntrica, outra diz que é na excêntrica, tem que ser uma só. Então, justamente é na junção miotendínea, isso aí tá correto, por quê? Porque na junção é onde tu vai ter mais fragilidade para romper. E na fase excêntrica, porque tu estira, tu estica, tu estira. Macetinho. Lesão tendínea. Ele começa com as lesões de tendão extensor. Se ele não cobrar, o Ivani vai cobrar na P2, então já vai se familiarizando. O que mais é comum na emergência ortopédica é o dedo e martelo. As outras duas são mais reumatológicas, assim, tá mais ligada à artrite reumatoide. Então, se for para valorizar, valoriza dedo e martelo, que ocorre o quê? É um trauma inflexão que acaba por lesar o tendão extensor terminal e daí tu tem uma flexão permanente dessa interfalangiana distal. O que define o tratamento aqui? Se tu tem um desvio abaixo de 30, tu pode fazer talinha. Se tu tem um desvio acima de 30, tu tem que operar esse paciente, ou sutura ou fio de Kirchner. Dedo em botoneira e dedo em pescoço de cisne, eu vou deixar para vocês lerem depois para a gente não se prolongar. Mas se for para valorizar, valoriza dedo em martelo. Aí ele fala um pouco de flexor do dedo. Na horta a gente fala muito dessa zona de ninguém, que é onde tem mais lesão de flexores. Lembrar dos flexores profundos e flexores superficiais. O que é importante aqui? O exame físico. Para tu testar o exame do tendão flexor superficial, tu tem que anular a força dos dedos vizinhos, ou seja, tu segura os outros para testar o flexor superficial, porque o flexor profundo, ele funciona para todos. E para tu testar o flexor profundo, tu anula as outras falanges e testa só a distal, porque se vocês lembrarem, até na imagem tá ali, o flexor profundo, ele se insere lá na falange distal. Eu acho difícil cobrar isso, assim, eu acho que é mais dedo em martelo.
tanto que ele cobrou isso. Então, é um paciente vítima de trauma direto por bola de basquete, e ele tem uma queda da interfalangiana distal com 15 graus. Cara, quer uma dica? Dedo em botoneira e dedo martelo sempre vão ter duas alterações. Então, se tem só uma, no caso, interfalangiana distal, né, não envolve as outras, é dedo em martelo. Então, tu ficava ou com a A ou com a C. Como o desvio foi abaixo de 30, então tu consegue tratar com tal. Eu botei ali depois, tá? Ainda tem as lesões de nervo periférico. Disso aqui, lembrar que tem duas classificações. SEDON, que ele fala em neuropraxia, axionotimese e neurotimese. Quanto mais para baixo, mais difícil tu ter regeneração espontânea. E o outro ali, o Sunderland, ele classifica a axionotimese ainda em 3 graus. E para ele, até o grau 2 tem bom resultado e a partir disso não tem mais recuperação completa, o que diferencia do SEDON, porque no SEDON ele fala que toda axionotimese vai ter recuperação completa. Sabendo isso, então, lembrar também que o tratamento da lesão, quanto mais proximal, pior a recuperação. E as suturas, a gente tende a realizar 3 a 7 dias. Se contaminado, tu demora mais para fazer o reparo. Usa fio de nylon. Mas o mais importante aqui, diferenciar epineural e perineural. Ai, Maria, não lembro de nada, tá? Perineuro bem dizer, vai ser a membrana que está envolvendo ali o fascículo. Então, tu suturar isso, meu amigo, é muito perigoso. Então, assim, é uma técnica que requer mais precisão, por isso que ela não é tão preferida, assim, acaba se escolhendo mais a epineural. E daí, ali, a questão do teste de Tinel, que é bom para tu avaliar o tratamento, né, se a sensibilidade está voltando. E a questão é essa. De acordo com a classificação de Seldon, neuropraxia, em sua maioria, não recupera espontaneamente. Não, se vocês lembrarem lá da classificação, neuropraxia era a primeira da ordem, então recupera. Quanto mais proximal, melhor a recuperação. Não, quanto mais proximal, pior. Sinal de Tinel é um bom teste. É um bom teste, tá certo. Sutura perineural são sempre as mais indicadas. Não, lembra que o perineuro é o que envolve, bem dizer, o fascículo, então é mais perigoso, então não se indica tanto. E essa última era mais sacaninha, assim. Todas as axonotmeses, segundo Sunderland, precisam de sutura perineural. Não, porque se tu lembrar lá, olha só, a grau 2, ele diz que tem bom resultado funcional, então ele diz que volta espontaneamente, é a partir do grau 3. Então, essa era a sacanagem. Então, menos uma questão. Aí ele bota mais um take message com tudo isso, depois você dê uma lida. Graças a Deus, chegamos às aulas do Daniel Oliveira. Gente, quando vocês quiserem ir tocando, eu vou tocando, tá? Então, vamos lá. Primeira aula do Oliveira, uma aula com muito conceito. Ele começa falando de composição óssea, diz que a maior parte é fração inorgânica, 70%, sendo que a maior parte dessa fração inorgânica é hidroxiapatita, e o restinho ali, quase nada, é outros minerais. E isso dá o quê? Pensa em cálcio, dureza, tá? Fração inorgânica, hidroxiapatita, cálcio, dureza. Já a outra parte é 30% e é, bem dizer, colágeno, 98% colágeno. Pensa, colágeno, quem toma colágeno acha que vai ficar com a pele mais elástica, melhor. Então, colágeno e elasticidade. Tá. E ainda ele fala sobre tipos de ossos. Cortical, que são os mais comuns, 80%, e trabecular, que são 20%. Os corticais são as diáfises de osso longo, ou seja, eles vão dar a proteção e a função mecânica. Lembra, diáfise de osso longo, fêmur, tíbia, ou seja, são ossos pesados e vão garantir uma proteção, vai conseguir manter o esqueleto. Já os trabeculares são 20%, são bem menor, né, em comparação, e eles são mais responsáveis pela calcemia, ou seja, mais pela função metabólica. E ele também traz um conceito de ossificação, que nada mais é que como esse osso vai crescer. E é um conceito que vocês já estão familiarizados. Por quê? Porque na consolidação que o Daniel falava, eram os mesmos nomes. Então, ossificação endocondral lembra de cartilagem, é a formação de osso a partir da substituição de cartilagem. E vai formar ossos longos, garantindo a estatura desse esqueleto. Já a ossificação intramembranosa, membrana, então é formada no interior da membrana e vai ser mais ossos chatos e planos, então garante mais a largura óssea. Só que aqui não é tão fácil,
porque o problema é que a consolidação volta, mas aqui não é aquele basiquinho lá do Carvalho que precisa saber que a primária é intramembranosa, que a endocondral é secundária, tem um a mais. Mas não é tão difícil, vamos descomplicar isso. Então, a endocondral, ela tem a formação do calo ósseo, vocês lembram? Só que até ela chegar no calo ósseo, ela tem 5 fases. A primeira fase é o hematoma, isso conta como uma fase, isso é muito importante. O hematoma é uma fase. A segunda fase, inflamação, que é a quimiotaxia. E a terceira fase é calo mole, e adivinha com o que é formado? Condroblasto, porque é endocondral, então vai ter que ter cartilagem no meio. E após forma o calo duro, que daí sim tem a substituição do osso por essa cartilagem. Pensa, o que vai dar uma estabilidade para uma fratura? Cartilagem ou osso? Obviamente que vai ser a nova formação do osso. Então, tu começa a ter uma sensação de melhora da dor e de estabilidade na fase do calo duro. E depois daí tem a última, que é o remodelamento, que é quando a arquitetura realmente fica restabelecida. Já a intramembranosa, ela não tem nada disso. Ela é formada, como eu tinha falado, pelo contato da linha de fratura, como a gente pode ver ali, e tem a formação de vasos sanguíneos. Mas, assim, independente de qual colonização for formada, ambas estão sujeitas a influências que determinam o prognóstico final, seja características da lesão, da fratura em si, ou seja, se é uma fratura exposta, se é uma fratura intraarticular, se tem muito fragmento, dentre outras características, mas também do perfil do paciente, a idade desse paciente, a nutrição, que hormônios estão envolvidos, se fuma ou não. Então, ficar atento nisso. Aí o Oliveira cobrou uma questão. Geralmente as questões do Oliveira são mais difíceis, tá? Porque o Daniel sempre ajuda. Então, a gente tem um masculino de 21 anos com fratura de rádio direito após sofrer trauma direto por objeto contuso. Aí a gente olha, tá? Tratamento com gesso convencional, espera-se que não haja formação de calo ósseo. Gesso é estabilidade relativa, porque não dá uma estabilidade absoluta. O gesso, ele permite um movimentozinho. Então, tem formação de calo ósseo, então essa tá errada. A auscultação endocondral tem sua primeira fase denominada inflamatória. Porra, que sacanagem, né, cara? Hematoma, tu acha que é hematoma? Mas não, ele conta com a primeira fase, então aqui que tá o erro. Sensação de estabilidade e redução significativa da dor ocorrerá na fase de formação de calo duro. Sim, é a fase que tu começa a colocar osso ali no lugar. Então, sim, é o que tu tem a melhora da dor. E a última, ossificação intramembranosa é o principal evento de substituição de tecido de cartilagem por osso. Não, vai pelo nome. Olha só, intramembranosa tem a ver com membrana, cartilagem e endocondral, então nada a ver. Resposta letra C. Take home dele, então, ele fala dos fatores que influenciam e da consolidação. Próxima aula dele, eu fiz um resumão de imagem que vocês têm que saber, mas não se assustem. Dessa aula tem alguns conceitos que a gente tem que sair sabendo, vocês não podem esquecer de forma alguma. Então, primeiro, nunca se faz raio-x antes de examinar o paciente, sempre tem que examinar o paciente. Tá, examinei e tem dor em tal lugar. Então, vou pedir incidência. Nunca vai pedir incidência nunca vai pedir só uma incidência. Sempre no mínimo 2. E sempre vai pedir uma articulação acima e outra articulação abaixo. O basicão da orto é o AP em perfil, as 2 incidências. Mas tem algumas fraturas que têm umas incidências específicas, que daí eu vou falar algumas para vocês que eu acho, assim, as principais. Cervical, transoral, se na dúvida pede TCO ou ressonância. Oblíqua, sempre tem que pedir em fratura de extremidade, punho, mão e pé. Quadril, lembrar de cefálico inlet e outlet. O que diferencia aqui é a entrada do raio. No inlet entra cefálico, né, entra em direção ali à cabeça, como está o desenho. E outlet lembra entra caudal. Qual que é a diferença? Lembra, inlet vê dentro, então tu vai ver melhor o anel pélvico em si. E outlet lembra fora, então tu vê melhor os ramos, as coisinhas ali. Tá. Um aqui que eu acho que tem grande chance de cair, porque tem aula de entorse de tornozelo.
Suspeita de lesão de tornozelo, suspeita de fratura de tornozelo, tem que pedir raio-x AP com rotação interna de 15 graus, mais perfil. Por quê? Porque aí, quando tu rota interno, tu consegue ver essa sindesmose certinho, que é o que tá ali no raio-x, tá em amarelo. Quando às vezes, tu coloca só AP perfil, tu não consegue ver isso. E tu pedindo rotação interna e tem abertura de sindesmose, muda totalmente o teu tratamento. Então, se eu fosse para apostar uma incidência específica, eu apostaria nessa de tornozelo. Aí, outra que eu apostaria, luxação glenomeral é muito comum, tem na aula do Carvalho, tem na aula do Oliveira. Então, lembrar que ombro AP verdadeiro, escapular em Y e axilar. E a acromioclavicular é esse AP zanca, só que assim, é muito menos comum e a única luxação pode ter fratura, no caso ele tem. Quando é só luxação, é a única luxação que não é emergência ortopédica, acromioclavicular. Então, por isso que eu apostaria mais na específica do ombro. Tá, então um paciente vítima de acidente automobilístico da entrada no pronto-socorro com grave deformidade no terço médio da coxa. Coxa, provavelmente deformidade tem fratura de fêmur. Então vamos lá. Independente de qualquer outro fator clínico, deverá ser tratado com gesso. Porra, se nessa altura do campeonato tá tratando fratura de fêmur com gesso, vou matar vocês. Tá, próxima. Deverá ser encaminhado ao serviço de radiologia imediatamente para a realização de apenas incidências antero-posterior e perfil da coxa. Primeiro, só fala que vai encaminhar ao serviço de radiologia, tu nem examinou o paciente, então começa errado por aí. Outra coisa, fratura de fêmur é alta energia, então provavelmente tem outras lesões associadas. Então tem que pedir de quadril e de joelho. Tu já teria que pedir pelo princípio de ter que pedir uma articulação acima e uma abaixo, mas isso ainda é pior porque é uma fratura de alta energia. O trauma em questão foi de baixa energia, não, acabei de falar que foi alta. Sendo assim, não há necessidade de investigar outros sintomas. Não, como eu falei, a fratura de afto de fêmur, ela é alta energia, então provavelmente vai ter outras fraturas associadas, foi um trauma, sei lá, um caminhão passou por cima do cara e provavelmente vai ter algo torácico abdominal. Nunca é sozinho. Tá, a realização de analgesia, ótimo, né, o cara tá com dor. Imobilização correta, sim, se tu é o cara do SAMU, tu tem que botar uma talinha e tentar estabilizar e imobilizar da melhor forma. E radiografias incluindo articulação distal e proximal, sim, princípio básico ali do raio-x. Ao possível foco fraturário deverá fazer parte da rotina. Perfeito. Melhor resposta. Fechamos. Tá, então aqui outro take message. Nunca pedir só uma incidência, sempre uma articulação acima ou outra abaixo, e a imagem sempre será complementar, sempre primeiro o exame físico. Tá. Aula 3 do Oliveira. Vou tentar correr para a gente não ficar enrolando. Aqui começa a sacanagem dele, né? Porque as aulas são grandes, tem teste, tem epônimo, tá. Mas vamos focar no principal ali. Teste de impacto. O principal que vocês precisam saber é NIR, que é até o que ele bota na aula dele é esse, que é elevação passiva e rápida no plano da escápula, e o paciente vai ter dor. Teste de impacto do ombro. E daí tem outros também que eu coloquei ali, mas o principal é esse. Teste do manguito rotator. Tem que saber quais são os músculos do manguito para tu saber os testes, né? Então, lembra, supraespinhal é o teste de Job, onde tu vai fazer a abdução desse ombro e o paciente vai sentir dor. Já o teste de Patch é o que avalia o infraespinhal, tu vai fazer a rotação externa, tá ali na imagem. Gerber é o subescapular, rotação interna. Ah, Maria, tá faltando um músculo? Óbvio que tá faltando o redondo menor. Tá. Ele não tem um teste específico, assim, então não se preocupem. Aí, cotovelo, lembrar das epicondilites, lateral, teste de Cosen, que tu vai acometer os extensores, e o medial, que vai acometer os flexores, que daí é o teste de golfista. De punho, aí tem as de síndrome do carpo, mas aí vocês já estão craques, que é Tinel e Fallen. Aí a gente olha, tá. Dentre os exames clínicos, qual tá corretamente relacionado, né? Então, assim, ele não cobra para vocês decorarem, tipo assim, o teste de Job tem que fazer a elevação a sei lá quantos graus e vai acontecer isso, isso, isso. Tem que botar o paciente cabeça para baixo, não sei o quê. Não, ele vai, provavelmente, né, meu Deus, misericórdia que ele não mude o jeito que ele cobre, mas ele vai botar o nome do teste e vai falar um músculo referente.
Então, NIR fala de lesão de músculo subescapular. Não, NIR é de impacto, a gente viu. Esse O'Brien eu vou deixar para depois, porque eu não falei para vocês, né? Erro da minha parte, calma. Pati, lembra, é o infraespinhal, rotação externa, então tá errado. Gerber é subescapular, rotação interna, então ele também inverte. E ele foi muito querido, cara, porque Job, sei lá como se fala, é o mais comum, cara, é o que todo mundo lembra, assim, da cena, tu esquece tudo, mas esse tu ainda lembra, que é o supraespinhal. Tá, Maria, o que é o O'Brien? Tu não falou. Esse é de impacto também. É esse aqui, tu pede pro paciente fazer uma rotação interna com um pouco de elevação no plano da escápula e o paciente tem dor. Mas, assim, se você tivesse decorado os do Manguito, tu teria matado a questão. Então, acho que decorando os do Manguito dá para levar. Aí tem os de membro inferior, que eu acho assim, se cair vai ser Trendelenburg para avaliar a insuficiência glútea. E os testes de impacto no quadril, que daí tem o Patrick Faberi, que se tu for levar o nome ao pé da letra, tá no nome a resposta. É flexão, Faberi, flexão, abdução, rotação externa. E Fadir, a manobra também está no nome, flexão, adução, rotação interna. Ambos são para impacto do quadril. Os outros, eu acho assim, difícil cair, também é muita coisa para vocês decorarem, né? Mas deixei ali tudo direitinho para vocês darem uma revisada. Esse aqui eu tinha colocado esse slide no semestre passado, porque uma pessoa ficou em dúvida, aí tá melhor explicadinho para quem quiser ver depois, o Trendelenburg. E daí aqui começa, né? Esse slide que eu vou passar, deixei em vermelho, que eu acho que tem importante, mas vou direto ao ponto. Se existe terra sem dono e sem lei, essa com certeza não é. O cara é cirurgião do joelho, vocês acham que vai cair o quê? Provavelmente vai cair alguma coisa de joelho, né? Mas às vezes ele não quer que, como eu falei nos testes de ombro, ele não quer que vocês decorem como realiza e nem como assim faz, botar exatamente os passos. Mas ele quer que vocês saibam, tipo, o teste meniscais, quais são? McMurray, aí tem Steinman, tem Apley, e daí também saber quais são os ligamentares. Os principais. Lachman, gaveta, que é bem dizer a mesma coisa, só que o Lachman, quando pode ver na imagem, está a 30 graus, e o gaveta é a 90 graus, a perna está tá perpendicular, né? E o pivot shift não se usa muito, porque geralmente se tu tem ligação parcial de algum ligamento, se tu faz o pivot shift, tu estoura de uma vez, tá? Mas lembrar dos principais, assim, teste gaveta e Lachman, e daí os meniscais. Essa próxima aula é a prova que o ortopedista não odeia infecção e não sabe usar antibiótico, porque não caiu uma questão dessa aula no próximo semestre, né? Mas a gente não pode brincar, vai que cai agora. Então, vamos dar uma resumida. Eu sei que tá cheio de texto, mas vamos no que precisa focar. Osteomielite crônica é a infecção óssea mais comum, ocorre mais em menino, e quando é que vai acontecer? Quando tu tem a bacteremia envolvida e tu tem o fator predisponente, como um trauma local, uma doença crônica, ou autoimune, tem desnutrição. E qual é o local mais comum? Metáfise. E o que isso importa? Importa porque se a criança for menor de 2 anos, ela pode ultrapassar a fise e ir para a epífise. E se essa epífise for intraarticular, pode gerar uma artrite séptica. Tá, Maria, mas a minha criança tem acima de 2 anos. Também é ruim, porque aí a fise serve de barreira e vai para a diáfise, daí pode fazer um abscesso maior ainda. Então, os dois são ruins. Mas eu acho que ele não vai cobrar isso, assim, é muito específico. Aqui o que tem que lembrar é que o paciente vai ter dor, edema, sinal de comprometimento geral, ou seja, o paciente vai estar ruinzão, assim. Então, não espera raio-x, porque demora a aparecer coisa no raio-x. O tratamento é antibiótico e drenar. Por que é importante tratar bem a osteomielite aguda? Porque senão ela vira crônica. E daí tem que lembrar a característica da osteomielite crônica, que é o sequestro ósseo. Nada mais é que tipo osso necrosado com um leucócito por fora. Só que qual que é o problema disso? Que o antibiótico ele não consegue infiltrar dentro disso. Então, tu tem que operar várias vezes, tentar debridar, nunca dá certo. É uma tragédia, assim. Tá. Aí a artrite séptica, lembrar que é mais comum que a osteomielite, mas em adulto também. Lembrar que é menos comum nas crianças, só que nas crianças acaba sendo apresentando mais sequelas.
E aqui o paciente ele vai ter uma dor, só que é uma limitação muito importante, cara. Ele não consegue mexer, e principalmente nos lactentes, a mãe vai notar quando ela vai trocar a fralda, e o bebê começa a chorar pra caramba, e ele tá em posição de defesa. Ele fica em flexão, abdução e rotação externa. E a dor, diferente da osteomielite, é que ela piora com a mobilização suave. Mesmo que tu mexa devagar, o paciente tem muita dor, porque o problema está na articulação. Pode ter claudicação também, o paciente vai estar com um estado geral, assim, ruim, péssima, infecção. Aqui tu tem que pedir hemocultura, tem que puncionar obrigatoriamente, vai tratar com drenagem e antibiótico empírico, tá? Ah, Maria, tô na dúvida se é artrite séptica ou sinovite transitória do quadril. Primeiro, o que é sinovite transitória do quadril? É bem dizer a mesma coisa que artrite séptica, assim, por um mínimo detalhe de diferença. O paciente está saudável, ele está bem, não tem uma etiologia muito confirmada, não tem uma causa específica. Então, a sinovite transitória é um diagnóstico de exclusão. Tratamento diferente da artrite séptica, tu vai tratar conservador, é repouso, retirada de apoio e AIDS. Então, tem uma baita diferença entre as duas, né? Tá. E lembrar aqui que o mais comum é Staphylo aureus. Aí, a última emergência ortopédica da aula dele é embolia gordurosa, que nada mais é que o bloqueio mecânico da luz vascular por gotículas de gordura. E como é um fenômeno inicialmente vascular, vai atingir primeiro o pulmão e o cérebro. Não tem uma etiologia conhecida, mas sabe-se, né, que ela está relacionada a alguns fatores, principalmente fratura metafisária de fêmur, tíbia e pelve, e artroplastias de grande porte, joelho e quadril. A clínica pode ser aguda quando ela envolve êmbolos volumosos, mas é mais difícil. O mais comum é ser a subaguda, que daí é dificuldade respiratória, alteração de consciência e petecas cutâneas. Eu acho que essa aula também não caiu na última. Aqui, o que tu tem que fazer é prevenir novos êmbolos. Então, assim, se foi uma fratura que causou, tu estabiliza essa fratura. E aqui que tá a explicação de, tipo, por mais que tu tenha um paciente instável lá no controle de danos, tu não pode simplesmente colocar no gesso, tu tem que estabilizar essa fratura até para evitar uma embolia gordurosa. E daí também suporte ao órgão-alvo. Tá. Aula de fratura de membro inferior, lesão de membro inferior. Fratura de fêmur proximal é bimodal, pode ter em homem e mulher, mas o mais comum é ser em mulher e principalmente idosa, queda da própria altura, é lesão osteoporótica. Clínica, a velhinha vai chegar no teu plantão com o membro encurtado e rodado externo. Tratamento, estabiliza a paciente, mais importante, sempre estabilizar. É aquela questão, não é uma emergência ortopédica, tu pode estabilizar clinicamente, mas tu não pode deixar de operar, tu tem que operar ela um dia. Não dá para deixar a velhinha no gesso. Fratura de diáframo de fêmur já é totalmente o contrário. Fratura de alta energia é o cara da moto que foi atropelado pelo caminhão, alta energia, clínica. O paciente vai fêmur quebrado, vai ter dor pra caramba, vai ter uma deformidade, vai ter incapacidade funcional. Tratamento depende do perfil do teu paciente. Se for um paciente que tá de boa, tá estável, tu vai lá e bota haste, mas se for um paciente que tá instável, tu vai lá e coloca fixador externo. Viu? Essa coisa do fixador e da haste, ela volta direto, assim, em várias aulas. Então, cara, vai cair. Outra lesão, entorse de joelho, área do Oliveira, né? Sempre cai. E o mais importante nessas lesões é saber o mecanismo que causou esse entorse de joelho. Se for um trauma rotacional ou hiperextensão, fala mais a favor de LCA. Se for compressão frontal no painel, né, que nem tá na foto, é LCP. O que tem que fazer? O paciente vai chegar com instabilidade, bloqueio, falseio, perda de confiança, pode ter derrame também. Aí, tu no PS, no pronto-socorro, o que tu faz? Tu pede raio-x de joelho, de AP e perfil, pede ressonância, geralmente vai ser via ambulatorial, e encaminha para o ortopedista e também indica o PRICE, que daí é proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. Aí a questão do Oliveira. Atleta profissional de futebol alega ter percebido estalido audível e aumento de volume articular após ter realizado entorse do joelho direito ao executar giro, movimento torsional, e sua chuteira ter ficado presa no gramado. Essa aqui é a lesão clássica de LCA, é o jogador que gira e trava a chuteira. Maior probabilidade de lesão, LCA. Não apertou, mas é a resposta de LCA. Vamos acabar.
Finalizando essa aula, tem fratura de osso da perna, mais comum é a tíbia. A tíbia é o osso mais comum, é o osso longo mais comum de fraturar. Aqui tem que tomar cuidado porque é lesão de alta energia, então está muito associado à exposta e também síndrome compartimental. Tratamento, de novo, estabilizar e operar. Vai depender se o paciente é estável ou não. Estável, haste, instável, fixador. Entorse de tornozelo. Cara, chove nos atendimentos pronto-socorro. Isso é muito frequente. Então, lembrar que a clínica, o paciente vai ter dor, edema, não, às vezes ele não consegue manter apoio, mas se ele conseguir manter apoio, não quer dizer que não tem fratura, tem que tomar cuidado com isso. O que acontece na prática? Radiografa todo mundo. Essa é a real. Todo mundo chega no pé com dor, edema, e radiografa todo mundo. Mas na teoria tem os critérios de Ottawa para indicar a radiografia. Tá, fiz os critérios e deu para realizar, deu indicação de radiografia. É aquilo que a gente tinha definido. Por isso eu aposto que vai cair, porque entorse é muito comum e essa AP com rotação interna é muito específico para entorse do tornozelo. Então, acho que isso é uma grande chance aí de cair. A maioria é tratamento conservador. É muito raro o entorse de tornozelo que vai para cirurgia. Só vai se tiver grande avulsão óssea, se tem dano ligamentar grave e lesão recorrente. Então, maioria, tratamento conservador, talinha de gesso ou botinha rubber foot, fisioterapia e tentar voltar esse cara para a prática dele o mais rápido possível. Então, um paciente de 22 anos teve entorse, e ele está deambulando com dificuldade, mas ele consegue apoiar. É aquilo que eu falei. Mesmo que ele consiga apoiar, não quer dizer que não tenha fratura. Então, a A está errada. De maneira geral, entorse é melhor conduzido o tratamento cirúrgico. Não, a maioria vai para tratamento conservador. Se tiver que fazer radiografia, o melhor será anteroposterior, correto, perfil, correto, e anteroposterior com rotação interna, perfeito, tudo certo. Aí, botei. Os entorses tornozelos são causa frequente de fraturas complexas bimaleolares e tratamento cirúrgico comum. Então, pode ter fratura associada, mas geralmente é traço simples e também não é comum ir para tratamento cirúrgico como a gente tinha conversado. E essa última nada a ver, não se pede ressonância magnética, não é padrão ouro, e nem... O que está errado ali é o sempre, né? Sempre que tiver coisa com sempre tá errado. Tá. Próxima aula, lesão traumática de membro superior. Luxação acromioclavicular, é aquilo que eu falei, não é a única luxação que não é emergência, a maioria vai para tratamento conservador. Luxação de ombro, cara, grande chance de cair, sério, grande chance, porque tem na aula do Carvalho, é uma emergência, e o Oliveira também traz. E é a maioria das luxações. A maioria é traumática e a principal complicação que o Oliveira traz é que a maioria é recidiva. Se uma vez tu recidivou, com certeza tu vai tirar. Se uma vez tu tirou do lugar, provavelmente tu vai tirar outra vez também. Clínica é história de trauma por força indireta no ombro, pode ter o sinal da dragona e o tratamento é reduzir. Fratura de osso de antebraço, geralmente é trauma direto, mais comum. Tem 3 principais aqui que vocês têm que dar uma lembrada. 2 são extraarticulares, que é a Montega, que o que acontece? Tu fratura a ulna proximal e luxa a rádio distal. E a outra é galease, que é o contrário. Tu fratura a cabeça do rádio e luxa a ulna proximal. Uma é o contrário da outra. Nesses casos, o tratamento conservador só vai estar indicado se for uma fratura isolada de ulna e não suficiente, tu não pode ter um desvio maior que 50% e nem uma angulação de maior que 10%. Porra, é muito difícil tu ter isso, cara. Então, assim, a maioria acaba indo para tratamento cirúrgico. Tá? Então, aqui, mais uma questão da prova. Paciente que teve luxação de ombro e não foi a primeira vez. Meu Deus, 23ª, coitado. Tá. A melhor conduta é encaminhar o paciente diretamente para a unidade ortopédica referência, pois a luxação de ombro é uma urgência. Não, a luxação de ombro é uma emergência. E tu, como médico, se tu souber e se sentir seguro, depois de radiografar, tu pode sim realizar a redução. Tu não precisa ser um ortopedista. Mas se tu sentir seguro, tu pode realizar.
Durante o exame clínico, não se deve preocupar que haja qualquer alteração neurológica. Não, as luxações estão associadas à lesão de nervo axilar. A principal complicação esperada é a síndrome compartimental. Não, é a luxação, é a recidiva, né? Tu tirar do lugar de novo. A melhor opção de tratamento após a redução da luxação será o planejamento de cirurgia. Então, é um cara que luxou pela 23ª vez, não tem mais ligamento ali nem a pau. Então, sim, tu reduz de novo, né? É o que tu pode fazer ali na emergência, e tu planeja essa cirurgia, já que o cara tirou do lugar várias vezes, né? Tentar devolver essa estabilidade para o ombro do paciente. Então, a correta é a D. Isso aqui eu acho que ele nem deu, então eu vou pular. Mas são lesões que a gente pode ter no ombro quando a gente tem luxações e principalmente quando elas viram recidivas, quando tu luxa várias vezes, tá? Vou só falar rapidinho. Hill-Sachs acontece quando o húmero volta para o lugar, por isso que tá certinho ali. Tu lesa essa cabeça do húmero. E bancar acontece quando o húmero sai do lugar, daí tu lesa esse lábio da glenoide. Mas deletem isso, não vai cair. Tá, outra questão. Paciente, motocicleta, atropelamento por carro de passeio em baixa velocidade, tá confuso ao exame físico, deformidade grave na topografia de diáfise de tíbia, provavelmente quebrou a tíbia, e sinal da dragona no ombro, luxou o ombro, né? O paciente deverá ser encaminhado imediatamente ao serviço de radiologia. Não. Estabiliza o cara, ele tá com confusão, não vai mandar o cara para o raio-x, né? Caso não haja sinais de fratura aberta, exposta, o caso não se caracterizar uma urgência. Não, tem luxação, então não deixa de ser uma emergência. A confusão mental apresentada deve ser valorizada e corretamente conduzida por equipe clínica responsável. Pô, dá até vontade de dar um parabéns para o ortopedista que escreveu isso, né, cara? É maravilhoso. É isso aí, tá certo? É o que a gente falou desde o início, independente do paciente ter alteração ortopédica ou não, tu vê que ele tem fratura, vê que ele tem luxação, mas o cara tá confuso depois de um trauma, então tem que valorizar isso. O sinal da dragona é característico das luxações acromioclaviculares, não é da glenohumeral. Por se tratar de uma emergência ortopédica, a luxação deve ser prontamente reduzida, se possível, no local do acidente, independente dos demais sinais e sintomas. É aquilo que a gente conversou. A luxação ela tem que ser reduzida o mais breve possível, respeitando as prioridades que o paciente apresenta. O ABCDE, a ortopedia é no E. Então, primeiro tu tem que fazer todo o resto para depois reduzir alguma coisa, tá? Então, tá acabando, galera. Foco que tá no fim. Lesão traumática de membro superior. Tá, continuando a aula, né? Rádio distal. Tem três fraturinhas. Ai, gente, eu fiz uma confusão. Deixa eu voltar aqui. Aqui é muita coisa. Quando eu falei aqui fratura de osso de antebraço, tem duas fraturas principais, Montega e Galeazzi. As duas são, uma pode ser, as duas são extraarticulares, tá? Aí, agora sim, fratura de rádio distal. São três principais. Aí, duas são extraarticulares e uma é intraarticular. Aí, extraarticular é Coles, que é a velha. As duas primeiras são da mulher que tem osteoporose e a velhinha. Então, Coles é a mais comum, é quando o paciente cai com a mão espalmada e o fragmento ele desvia para trás, desvia para a dorsal. Ali na imagem está direitinho. É a fratura do garfo, lembra do garfo, vai cair para trás. Já a de Smith é o dorso da mão, ela cai com a mão em flexão, que está ali na imagem também. Então, o fragmento ele vem para volar, é o inverso da de Coles. E a de Barton é nada a ver com a vida. É o paciente adulto jovem, é um trauma de alta energia e é uma fratura articular. Então, é totalmente diferente de Coles e Smith. Aí, diferente das fraturas de antebraço, as fraturas de rádio distal, que são fraturas de antebraço, né, mas é mais punho, né, que a gente fala, elas toleram bem o tratamento conservador, que é o quê? É o gessinho. Só que, assim, tu tem que ter padrões aceitáveis. E eu acho que ele vai cobrar isso também, porque é algo muito comum. Então, vale dar uma atenção nisso, dar uma gravadinha nesses padrões aí.
Então, aqui, essa questão é muito sacana, porque ela mistura muita coisa. Uma feminina de 23 anos, ela luta boxe, e ela dá entrada no pronto-socorro por dor na mão e no punho, após sequência de soco e queda com trauma da mão direita sobre a região durante o treinamento. É aquela questão que ele viu, que ele deu uma aula gigante e ele tenta enfiar todas as fraturas possíveis na questão. Então, assim, ó, primeira letra A. Necessário radiografar a região do primeiro meta para possível identificação da fratura de boxer. Eu não falei antes, mas a fratura de boxer, ela é o cara que soca. Então, se ele soca errado, ele vai dar com o minguinho. E daí o que acontece? É o quinto metacarpo, não o primeiro. Essa tá errada. Importante realizar uma palpação da tabaqueira anatômica pela possibilidade de haver fratura de osso escafóide. Isso aí tá certo. A fratura de escafoide, realmente tu suspeita quando tu tem dor na tabaqueira anatômica. Mas dá para matar ainda pelas próximas. Olha só, fratura de Smith proporcionará a deformidade dorsal do rádio. Na real, não, é o contrário, é de Coles. O ângulo de carregamento do cotovelo esperado para a paciente é de 30 graus. Eu não achei isso na aula dele, se vocês acharem, depois me mandem. Não tinha escutado isso na época que eu tive orto, era outros professores, eles não falaram isso. Mas pelo que eu fui atrás, o correto seria de 10 a 15 graus. E a última também está errada, porque fala que fratura e luxação pericelular é frequente. Não, é extremamente raro, assim. Então, sobraria a B. E aí, finalizando, o penúltimo slide, fala de osteoporose. Show, então que bom. É isso aí que está errado. Foi o que eu achei mesmo no Google. É isso aí, 10 a 15 graus. Show. É que conforme vai mudando os professores, tipo, muda também o conceito, os temas que cada um cobra. Até tive um menino que veio me pedir ajuda numa correção de prova e eu falei, cara, não se preocupa aqui com isso, é porque os professores que eu tive, eles cobravam muita decoreba, assim, então umas coisas que não vão cair. Tá, enfim, continuando. Osteoporose. Lembrar que é uma doença metabólica esquelética, né? A gente sabe, é uma perda de massa óssea, então essa paciente geralmente vai ser mais mulher, né? Principalmente menopausada. Ela vai ter uma fragilidade óssea maior e ela vai estar exposta a um maior risco de fratura, é uma doença silenciosa. Essa questão aqui vocês têm que cuidar, porque vocês são danados, porque no drive de vocês está a aula do semestre passado. E a questão que eu vou mostrar para vocês, depois vocês vão entender. Mas o osso mais comum da fratura de osteoporose é a coluna, não é a radiodistal. Fator de risco, genética é o principal, mas também aí envolve exercício, nutrição. Lembra do Carvalho, sempre fala da velhinha, treinar, pegar peso, isso aí. Pode ser primária, que é a doença do velhinho, ou pode ser secundária, que é por causa de doença ou medicamento. O diagnóstico tem que lembrar, é quando bate acima de 2,5. Tratamento não farmacológico, né? Tu prevenir queda, expor esse velhinho ao sol, aumentar a ingesta de cálcio. E também farmacológico. Farmacológico, o que a gente pode fazer? A gente pode repor vitamina K, cálcio e vitamina D, se tiver deficiência. E o farmacológico, cara, geralmente é ruim, nada funciona. Se funciona, é caro e não tem no SUS. Mas por que não funciona? Um exemplo é até esse bifosfanato, porque se tu usa a longo prazo, ele pode gerar fratura típica, que tá ali explicadinho. Mas o mais é lembrar que é o tratamento não farmacológico, e se farmacológico, mais cálcio e vitamina D, e até ele bota no slide dele que os medicamentos não são tão bons. Aí, sarcopenia, se o velhinho não tem osso, também não tem músculo, né? Anda junto. Geralmente não, quase sempre estão associadas. Lembrar fator de risco é bem dizer a mesma coisa da osteoporose, é o cara que não faz exercício, não come direito. O diagnóstico aí, aqui, tá, daí só que eu não falei, eu só falei o valor, né? Mas o diagnóstico ali da osteoporose, o padrão ouro é a densitometria. Na sarcopenia, não, é as medidas de massa e força, é uns materiais que o velhinho vai lá e aperta e dá o quanto que é a força dele. Tratamento não tem fármaco aprovado ainda no Brasil e a principal prevenção é exercício e dieta. Questão sacana, olha só. Paciente feminina, 82 anos, comparece ao ambulatório ortopédico para realizar segmentos de osteoporose, identificada na sua densitometria óssea. Em relação ao caso, espera-se que o desvio padrão de sua densidade mineral óssea esteja baixo ou igual a 2,5 para a média normal de um indivíduo. Cara, eu ia botar errado isso aqui, porque não tem o negativo, mas ele real esqueceu o negativo, então tá certo.
Atividade física e nutrição não são fatores importantes para o manejo da doença. Porra, o tratamento, bem dizer. Sarcopenia nunca está associada à osteoporose. Sempre tá, né? Não para falar sempre, deve ser, sei lá, uns 90%. A sacanagem foi essa questão. Muita gente errou, mas a galera conseguiu anular. As fraturas de rádio distal são as que mais ocorrem em pacientes como a que se apresenta no consultório. Errado, não é fratura de rádio distal. Ele botou no slide, tinha gravado que ele falou que era rádio distal e a galera conseguiu anular. Mas nesse semestre, eu fui perguntar hoje de manhã para ele, falei, professor, olha só, tô fazendo a revisão e de novo tá no slide fratura de rádio distal. Ele falou, não, eu tirei da aula e não sei o quê. Então, essa questão tá errada. A certa, né, que ele colocou seria mas como ele anulou lá na época, ok, o problema é que ele não vai anular agora, se cair isso, entendeu? Então, não vão, cuidado na hora de pegar os slides para não pegar o antigo. A mais comum é coluna, por isso que a letra D tá errada. Tá, última questão. Paciente 76 anos, queixa-se de impossibilidade de ficar de pé após queda no banheiro. Em relação ao caso, deve-se ter especial atenção ao exato mecanismo de trauma, pois isso será o fator determinante de um bom prognóstico nesse caso. Assim, tá, se pensar, mas o problema é que ele fala assim, será o fator determinante, não vai ser um mecanismo de trauma que vai definir, né, o prognóstico, vai ser o shape da paciente, se é uma paciente idosinha musculosa, ou se é uma paciente idosinha com perda de massa muscular, muito doente, tipo, isso vai influenciar no tratamento, tá? Fratura de fêmur proximal no idoso não representa um risco de morte. Pelo amor de Deus, porra. Fratura de fêmur proximal, cara, quebrou. Eu tinha um professor de geriatria que ele falava assim, cai, quebra, morre. Essa era a frase dele. Então, tu não pode deixar a velhinha cair, porque se ela quebrar, ela vai morrer. Então, essa questão dá errado. C. Após a estabilização clínica da paciente, o tratamento possível da fratura de fêmur proximal deverá ser prioridade realizado o mais rápido possível. Show, é isso aí. É que nem a questão lá da emergência ortopédica do Daniel. Não é uma emergência ortopédica. Tu pode estabilizar, mas um dia, né, para tentar o mais rápido possível, tu vai ter que tratar essa paciente. Não vai deixar a velhinha no gesso. Então, essa estava certa. As pacientes da faixa etária do paciente não sofrem sarcopenia, não. Geralmente, 76 anos, caiu, quebrou, provavelmente ela tem osteoporose e tem sarcopenia associada. Em se tratando de paciente idoso, se considera o tratamento conservador com órtese pelo alto risco de mortalidade cirúrgica. Então, o que ele está falando aqui é que o paciente, quando é velhinho, tu tem que tratar com órtese, provavelmente gesso, pelo alto risco de mortalidade cirúrgica. Não, tu estabiliza, e a partir do momento que essa paciente está estabilizada, tu trata essa fratura, não dá para simplesmente só deixar no gesso. Enfim, acabamos. Meu Deus, gente, deu muito tempo, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês, apesar de ter